bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você então Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Então hoje nós encerramos o nosso estudo, né, dos 7 pecados capitais. O último é o da preguiça. E foi o que mais Deus ministrou no meu coração. Foi o que mais coisas o Espírito Santo foi trazendo à minha memória e eu fui de Jesus, eu saí dizendo Jesus, misericórdia. Então eu quero ler com você aqui. Provérbios 6, versículo 6 diz assim: observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento com toda a disciplina. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar, tua iminente pobreza te aterrorizará e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Isso é muito forte. Gente, a preguiça, se a gente for olhar hoje, é o mal do século. Eu conheço pessoas que têm empresas que eles ficam indignados. As pessoas chegam para procurar emprego, levam um currículo, mas sabe o que elas perguntam para eles? Eu posso trabalhar online? Tem como eu trabalhar em home office? Quando essa pessoa vira as costas, aquele dono daquela empresa diz assim: rasga esse currículo e atira no lixo, porque eu não quero gente assim aqui dentro da minha empresa. Gente, isso hoje tem sido um grande problema. Se nós formos analisar hoje, tá? Tem várias profissões que estão ficando extintas. Costureira, encanador, eletricista ainda tem, mas assim, ó, aqui na minha cidade, costureira tem poucas. Tenho clientes aqui que tem confecção e não tem quem costure. Hoje tem máquinas que bordam 1000 peças, se você deixar ela bordando a noite toda, ela borda, mas não tem quem costure. Hoje seria algo que as meninas deveriam aprender, uma profissão que você trabalha realmente em casa, pode cuidar do teu filho em casa, pode sustentar a tua casa trabalhando dentro de casa. Se você se tornar uma ótima profissional, eles vão até você, levam a máquina e levam o trabalho na tua porta. Só que muita gente não quer. Hoje, infelizmente, as pessoas não querem o compromisso de levantar cedo, bater o cartão, de trabalhar de manhã, ir para casa, voltar, começar de novo. As pessoas não querem mais compromisso. E, infelizmente, com Deus está sendo a mesma coisa. As pessoas estão preguiçosas até para ir à igreja. Não, irmã, eu congrego de casa. Não, eu ligo a TV ali, eu assisto o culto. Eu fico na minha casa. E isso foi na época pandemia, época do Covid, onde nós não podíamos nos ajuntar. A palavra diz congregai. Não se afaste da sua congregação como é costume de muitos. É o que diz a palavra. Claro, existem exceções. Tem pessoas que não têm como sair de casa, não tem uma igreja perto, tem pessoas que cuidam, né, de outras pessoas que requer cuidados ali, ela não tem como sair, ela não tem ninguém que substitua ela, às vezes, para poder, né, sair de casa e ouvir a palavra, ir a uma igreja, mas elas estão em comunhão. Mas como eu disse, gente, são casos e casos. Só que hoje muitas pessoas se acomodaram. Hoje, as pessoas aqui, ó, como diz a palavra, observa a formiga. Você já viu uma formiguinha trabalhando?
A formiguinha, um dia nós estávamos, né, na igreja, indo para a igreja de criança e tinha ali. Você já reparou que tem sempre um carreirinho que vai e um carreirinho de formiguinha que vem. Umas levam e as outras que já levaram voltam para levar novamente. Elas são organizadas, como diz a palavra, elas têm disciplina, elas não têm supervisor, elas não têm comandante, elas não têm chefe e elas são organizadas. Elas trabalham no verão. Aí nós paramos e mostramos para as crianças. Olha como elas trabalham. Elas levam aquelas folhinhas, elas levam um pedacinho de alimento, às vezes até pedacinho de insetos, elas vão ali, vão cortando, vão levando, elas vão armazenando, porque no inverno elas morrem se elas saírem para fora naquele frio, né? E ali elas ficam no inverno todinho, elas têm alimento para todo o seu formigueiro. Elas são organizadas. Então, assim nós devemos ser, nos preparar, porque a gente sabe, né, que vai vir o inverno. A gente sabe que às vezes tem lugares que tem o calor excessivo, então a pessoa às vezes precisa armazenar alguns tipos de alimento que não tem no verão, que não tem no inverno. Um exemplo aqui no sul, uns chamam de aipim, outros chamam de mandioca, em algumas regiões de macaxeira, né? Aqui no verão não tem. Então, as pessoas compram bastante no inverno, descascam, congelam para ter no verão. Tem frutas, né, que elas guardam a polpa também no inverno para poder usar no verão, ou guardam no verão para poder ter congelada em saquinhos de sacolé no inverno, se ela quiser tomar um suco, se ela quiser fazer um mousse. Então, tem coisas que nós precisamos, né, aprender como armazenar. E aqui, gente, a palavra fala. Ela armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento com toda a disciplina. Ó preguiçoso, tem duas perguntinhas aqui. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana? Cochilando um pouco? Cruzando os braços para descansar? Tua iminente pobreza te aterrorizará e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Gente, isso aqui é muito sério. Aqui, eu quero ler para você aqui, né, o estudo, a minha pesquisa que eu fiz, o que fala sobre a preguiça. É a falta de vontade ou interesse em atividades que exijam algum esforço, seja físico ou intelectual. Tem gente que tem preguiça até de pensar. Sabe aquela pessoa que se ela puder achar e-book que a pessoa vai falando, ela só quer escutar aquilo ali porque ela tem preguiça de ler e ela tem preguiça, gente, de pensar. Então ela procura. Esses dias eu estava vendo ali um anúncio. Se você tem dificuldade de não sei o que, compre tal coisa. E gente, é inteligência artificial. Se você não gosta de tal coisa, eles estão deixando as pessoas preguiçosas. Eles estão deixando as pessoas acomodadas intelectualmente. Você sabia que se o nosso cérebro, se ele não se exercita, se ele não trabalha, ele fica preguiçoso, ele fica atrofiado? Muitas pessoas hoje estão também desenvolvendo Alzheimer, falta de memória, porque não exercita o cérebro, não faz uma palavrinha cruzada, não lê a Bíblia, não tenta pensar. As palavras cruzadas são boas para a pessoa pensar, raciocinar, né? Não fazem mais. As pessoas não ocupam a sua mente. Eu conheço uma senhorinha que ela tem quase 90 anos. Ela tem uma memória melhor que a minha. Ela lembra desde quando eu comecei a fazer massagem. Quantos anos? Ela disse, lembra que eu fui uma das tuas primeiras clientes quando você atendeu assim, 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 assim? Eu fiquei surpreendida.
Ela disse isso faz mais de 12 anos. Olha a memória dela, mas sabe o que ela faz? Ela faz crochê, ela borda em ponto cruz, ela costura, ela se ocupa. Agora, pela idade, né? Eles até estão mandando ela parar um pouco com o ponto cruz. Algumas coisinhas ela tem que desacelerar, mas ela tem quase 90 anos. Mas a mente daquela senhora é de dar inveja. É de dar inveja, gente. Eu sei que a inveja não é de Deus, mas ela tem uma memória espetacular. Porque ela exercita o cérebro. No ponto cruz, quantas trocas de linha, cores ela tem que fazer? Ela tem uma memória, gente, maravilhosa. Por quê? Porque ela trabalha o cérebro. Ela lê a Bíblia, ela medita na palavra e ela faz os trabalhinhos manuais dela. Ela faz aqueles, não sei se é patchwork, ela faz um monte de coisa, gente, de artesanato que você imagina. Ela faz uns panos de prato maravilhosos, paninhos para criança. Eu tenho até hoje os que ela me deu no chá de fralda do meu filho, de tão bem feito que é. Eu tenho até hoje, meu filho vai fazer 8 anos em março. Todo bordadinho à volta com o crochêzinho. Ela coloca um broderie. É uma maravilha. Ela ocupa a mente. Então nós precisamos, gente, ocupar a nossa mente. Por que Paulo disse: pensai nas coisas do alto, aquilo que tem algum louvor, aquilo que for bom, nisto pensai. Ocupar nossa mente com coisas boas, com a palavra, com a meditação, com o nosso trabalho, se ocupando com algo. O desocupado, gente, não vai receber nada. E aqui, né, diz assim, que a preguiça ela pode ser definida como o quê? A falta de ação, a ausência de ânimo para o trabalho e para outras tarefas do dia a dia. O oposto da preguiça é o esforço, a força de vontade, a ação. Gente, sabe por que essa palavra e esse estudo da preguiça foi o que mais me impactou? Porque a palavra diz que o reino de Deus é conquistado por esforço, gente. A preguiça vai deixar muitos sem salvação. O reino dos céus é conquistado por esforço. Deus disse o que para Josué? Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Te levanta. Você vai fazer esse povo passar o Jordão sentado, ninguém vai a lugar nenhum. Se você não se levantar, se você não se posicionar e não se colocar de pé, você só vai ver as coisas passando. Você só vai ver as coisas passando. Por que aquela pessoa conquista? Por que aquela pessoa tem um salário melhor? Por que aquela pessoa é promovida? Porque ela fez algo. Ela não ficou só ali na mesmice. Ela fez um curso, ela se aperfeiçoou. Ela não ficou só puxando o saco, como a gente costuma dizer, né? Os puxa-saco. Ela foi pro meio que é a puxa-saca do chefe. Não. Porque se ela não tivesse nenhuma qualificação, algo que viesse acrescentar e somar na empresa, você acha que ela ia ser promovida só porque ela puxa o saco? Só porque ela entrega os outros? Claro, tem gente que gosta disso, mas não. Hoje, as empresas querem pessoas funcionais. Quando você vai numa academia, hoje, não tem academias que são somente treinos funcionais, circuitos, que faz as pessoas, né, agachamento. Agora você vai fazer sequência disso, sequência daquilo. Tem academias que às vezes não tem nem aparelho. Eles fazem as pessoas fazer exercício mesmo, porque para a pessoa poder se movimentar, largar a preguiça. E Jesus disse o que, gente? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pessoas não conquistam por falta de ânimo. Tem gente que tem preguiça de fazer comida. Me desculpem, mas tem mulher que tem preguiça. Não gosta. Eu não gosto de cozinhar, mas gosto de comer. Só que eu vou dizer uma coisa para você.
Sabe o que diz lá em Provérbios? Todo mundo ama aquele capítulo, né, de Provérbios que fala da mulher virtuosa. Quem a achará? Seu valor excede aos rubis. Mas você já leu todo o capítulo? O que a mulher virtuosa faz? Ela não é preguiçosa, ela cuida da casa, ela dá ordem aos empregados, ela olha, avalia tipo uma terra, compra uma herdade, ela negocia, ela não é preguiçosa. A mulher virtuosa, ela levanta cedo, ela cuida dos seus filhos, ela é um exemplo. O seu esposo, você já leu? Leia. Se eu não me engano é Provérbios 31, né? Que se não me foge a memória. Então, leia e veja o que fala em Provérbios. Tem mulher que tem preguiça, não quer cozinhar. Às vezes ela tá com a lixa aqui na unha. Ai, amor, traz a comida. Ah, não deu tempo. Tem gente que hoje está assim. As pessoas querem dormir até meio-dia. As pessoas não se preocupam. Gente, eu ouço relatos todos os dias. Os meus clientes me dizem: Eliane, tem mulher que não sabe botar uma roupa na máquina para lavar. Teve um cliente meu que se separou por causa disso. A mulher não sabia colocar roupa na máquina para lavar, perdia para ele. Teve um outro que eu conheço que ele olhou, observou a sogra. A sogra era um exemplo de mulher, ele achou que a filha era igual. A filha não sabia cozinhar, a filha não sabia limpar a casa. Gente, a casa era uma imundícia, perdão a palavra, era uma sujeira. Um dia nós fomos lá, tinha telha de aranha em todas as paredes daquela casa, era por dentro e por fora, a terra nas calçadas encrostada, os móveis envelhecidos de sujeira, de gordura, de não ser limpo. E era algo que não tinha como não olhar. Não tinha. Era algo que chamava atenção. E eu aprendi o que, gente? Onde tem sujeira tem demônio. Tem pessoas que têm a vida estacionada porque tem o demônio da preguiça, da falta de ânimo, do desânimo ali. Gente, tem N casos, não estou aqui julgando ninguém, mas essa palavra, ela veio para sacudir. Quando eu ouvi essa palavra, que eu falei para vocês que eu fiz esse estudo, o Espírito Santo ficou ministrando tanto na minha mente, no meu coração, quando eu parei de escrever, eu fui fazer o meu almoço, e o Espírito Santo foi falando comigo, e o Espírito Santo foi ministrando, e eu dizia: Jesus, misericórdia, é verdade, Pai. Quantas pessoas, às vezes o homem tem preguiça em casa de fazer qualquer coisa, ele acha que é só trabalhar fora, aí ele chega em casa, ele senta lá que é sombra e água fresca, aí ele quer receber tudo nas mãos, é só aqui na TV, aí a mulher passou em casa, aquela que não está trabalhando, né, que às vezes tem uma criança pequena, não tem com quem deixar, não tem, ela tem que ficar em casa, com quem que vai, tem que cuidar. Aí ele acha que porque a mulher não trabalha, em aspas, gente, não trabalha o dobro, vai correr atrás de uma criança o dia inteiro, bota a roupa para lavar, lava a louça, faz comida, limpa a casa, arruma a casa, todo dia a mesma coisa. A mulher tem o trabalho dobrado, gente, quando não é triplicado. Ela cuida dos filhos, ela faz a comida, ela passa a roupa, a roupa não se passa sozinha, alguém tem que passar. Então, às vezes o homem não pode nem cuidar do filho pequeno, que às vezes a mulher dá graças a Deus que o marido chega em casa, agora ele cuida para mim poder fazer outra coisa, porque criança não dá para piscar o olho. Quando vê que quebra uma coisa, cai em cima, se machuca. E tem homem que acha que porque a esposa não trabalha fora, ela não faz nada, eu vou chegar em casa e vou ficar que nem um rei. Tá errado. Você tem que ajudar a tua esposa. O meu irmão, gente, não tô aqui para exaltar ninguém. O meu irmão mais velho, hoje os meus sobrinhos, eles já estão, um com 25, o outro com 21. Ele sempre ajudou a minha cunhada. Ele buscava na creche quando precisava, geralmente ela sempre levava porque ele saía muito cedo. Mas ele buscava, ele dava banho, ele ia buscar leite, porque eles moram no interior, né? Então eles buscavam leite de vaca, ele colocava o leite para ferver.
Quando ela chegava em casa, que se ela chegava depois dele, ele estava com o chimarrão pronto esperando ela. Ele já estava com o lanche meio adiantadinho. Enquanto ela ia tomar banho, ele estava terminando. Por quê? Porque ele também trabalhava fora. Mas por que, gente, dividir as tarefas? Nós não podemos ser preguiçosos, ser omissos e deixar o outro sobrecarregado dentro da nossa casa. Muitos relacionamentos, eles estão desgastados, sabe por quê? Por causa da preguiça. Tem homem que não aguenta mais a mulher de tão preguiçosa que ela é. Lembra aquele caso que eu falei pra vocês? Que o homem olhou, achou que a mulher era igual à mãe e ela não era? Ele se separou. Ele orou e disse: Senhor, eu não posso ficar com uma mulher dessa. Se separou, gente. Praticamente ele foi lá na casa do sogro, ele devolveu ela. Ele disse: ó, gente, infelizmente não dá mais. A sua filha não cozinha, a sua filha não lava, ela não fazia nada, ela ficava no telefone o dia inteiro. Depois que ele se separou, ele casou com uma esposa que é uma bênção. A mulher faz salgadinho, a mulher trabalha em casa, hoje eles têm uma filhinha, estão prosperando, a casa é um capricho, porque ele aprendeu que ele não cometeu o primeiro erro que ele cometeu com a primeira, não, ele pediu para, não, eu vou lá, você vai fazer uma janta para mim. Fez. Ela ajudava ele viu que ela sabia cozinhar, que ela sabia limpar. Aí nós ainda falamos para ele: agora vê se você observa essas coisas. Então, gente, a preguiça termina com relacionamentos. A preguiça, a pessoa não quer orar, a pessoa não quer jejuar, a pessoa não quer meditar, a pessoa não quer fazer um devocional ou assistir um devocional. A preguiça não deixa. E em Provérbios 13:4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o que deseja dos que se esforçam será atendido. Mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Eu preciso orar, senão eu não vou receber, gente. O que pede, recebe, o que busca, encontra. A palavra de Deus ela é bem clara. Preguiçoso não entra no reino do céu, gente. Preguiçoso não entra. E aqui em Provérbios 21:25 diz assim: o preguiçoso morre de tanto desejar. De repente você conhece alguém assim. E de nunca pôr as mãos no trabalho. Sabe que eu já ouvi pessoa me dizer assim: eu conheço uma pessoa que, se ela soubesse quem inventou o trabalho, ela matava. Foi Deus. Sabia? Deus inventou o trabalho. Quando Deus criou o homem, você sabia disso? Que quando Deus criou Adão e colocou ele lá no Éden, foi para ser mordomo, cuidar do jardim. Cuidar do jardim, não era para ele ficar lá de varde, com as perninhas para cima, não. Ele deu um nome para os animais, ele tinha que cuidar do jardim. E aqui você não pode tocar. E quando ele foi expulso, ele teve que trabalhar do suor do seu rosto. E aí, o que Deus disse? Maldita é a terra por causa do teu pecado. Você vai colher dos espinhos, das pedras. O homem teve que trabalhar arduamente se ele quiser ter algo. Só que Deus inventou o trabalho. Lá no jardim do Éden, o homem não vivia com as perninhas para cima, não, sem fazer nada. Ele tinha que cuidar, ele tinha que zelar. Trabalho edifica, o homem edifica a mulher, o trabalho edifica. Você sabia que as crianças que auxiliam nas tarefas da casa, elas se criam crianças seguras, bem-sucedidas, que sabem o que quer, esforçadas, e elas não são preguiçosas. Eu ajudava minha mãe desde os 5 anos. Sabe aquelas pias antigas? Eu não alcançava na pia, ela era muito alta. Eu pegava uma cadeirinha do meu irmão e subia para poder lavar a louça para a mãe. Eu ajudava minha mãe a limpar o chão. Eu ajudava minha mãe em tudo. A partir dos 5 anos eu comecei a ajudar minha mãe. Quando chegou numa fase, quando meu irmão, se acidentou, depois a minha mãe teve que trabalhar fora para poder ajudar nas despesas e ter o dinheiro para poder levar ele para o tratamento em Porto Alegre, eu assumi a casa. Eu tinha 12 anos.
Eu fazia pão, aprendi a fazer sozinha, só olhando a mãe. Eu pensei, o que a mãe coloca aqui na bacia? Fui me lembrando e fui colocando. Porque a minha mãe trabalhava fora, né, numa fábrica de calçado, que depois, com 15 anos, eu fui trabalhar lá também. E ela passava, a gente dizia um creme, uma pomada no sapato, naquela época não tinha os EPIs. Ela chegava em casa, quando o sapato era preto, debaixo das unhas, tudo, aquilo não saía, gente. O dia inteiro trabalhando com aquilo, ela lavava as mãos, mas não saía tudo. E ela disse, como é que eu vou chegar em casa e vou amassar um pão com as mãos desse jeito? Não tinha luva, não tinha EPI. Isso entrou depois. Aí eu pensei, vou aprender. A única coisa que a minha mãe me ensinou a mexer foi na panela de pressão. Para mim poder fazer feijão, cozinhar outras coisas. A mãe me ensinou, mas você faz assim. O resto eu aprendi olhando, vendo. Eu fazia cueca virada sozinha. Cuidava das minhas 2 irmãs pequenas, desse outro meu irmão, né? O mais velho também já trabalhava, depois tinha ido pro quartel. E eu assumia a casa. Eu lavava, passava, cozinhava, cuidava das 2 meninas. Depois eu fui pro supletivo, recuperei aqueles 3 anos ali, né, que eu fiquei sem estudar, mas porque foi algo necessário e eu quis ajudar. A minha mãe disse, não, mas você tem que ir para a escola. Mãe, depois eu recupero. Lá nós tínhamos o EJA, né? Aí eu fui, recuperei, paguei e recuperei esses 3 anos. Então, porque eu aprendi, eu vi a minha mãe. E a minha mãe nunca disse assim, não, você não vai fazer isso aqui, você é muito pequena, não. Eu aprendi. Se eu precisar fazer uma faxina, com certeza, não é para me gloriar, mas é para a glória de Deus. Eu não teria espaço na minha agenda. Porque eu limpo e eu limpo bem. Aquilo que eu sei fazer, eu aprendi na palavra, gente. Tudo aquilo que vier nas tuas mãos para fazer, faça bem feito, faça com excelência, não relaxadamente. A palavra fala que nós não podemos fazer a obra relaxadamente. A obra de Deus, gente, tem que ser feita com amor, com temor, com zelo, com excelência. E o que vir nas tuas mãos para fazer, faça bem feito. Porque a nossa capacidade vem do alto. Ela vem dele. Então Deus, ele não escolhe preguiçoso, não. Olha só. O trabalho da dignidade edifica o homem. Jesus chamou homens que estavam acostumados com o trabalho árduo. Ele não chamou líderes religiosos da época. Elias, quando chamou Eliseu, o que o Eliseu estava fazendo? Lavrando a terra. O Elias chamou Eliseu, ele estava lavrando a terra com uma junta de bois. O que ele fez? Ele matou aqueles bois, pegou aquela canga e assou aquela carne. Aqui no sul, ele fez um churrasco para o povo comer, para ele não voltar para trás, porque ele foi chamado para a obra do Senhor. Aquele que põe a mão no arado, no trabalho do Senhor, ele não tira mais. E Jesus, ele chamou pescadores, pessoas que tinham um trabalho árduo. Você acha que pescar em alto mar é um serviço fácil? Não é. Quantas vezes aqueles homens vinham sem nada? E Jesus, ele não escolheu nenhum preguiçoso, porque o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Ele não pegou nenhum líder religioso, ele pegou indoutos, pessoas que não sabiam nem ler nem escrever. Ele capacitou, ele alfabetizou com o alfabeto do céu, com a linguagem dos céus. Então a preguiça, gente, ela não é de Deus, não é. Às vezes as pessoas se desanimam. Claro, existem exceções, como eu falei, tem pessoas que estão depressivas, porque estão enlutadas, porque estão desanimadas, às vezes não conseguem um emprego, vai atrás é só não, vai atrás é só não. E o diabo usa isso para a pessoa se desanimar, para a pessoa perder a fé, para a pessoa se atirar, para a pessoa ficar sentada. É isso que o diabo quer fazer, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Não se esqueça disso. E o que Deus disse? Josué, levanta, tem bom ânimo, eu sou contigo e você vai fazer esse povo passar o Jordão. E depois Deus disse para ele, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo e medita no livro desta lei dia e noite, que não se aparte da tua boca.
A palavra tem que estar na nossa boca, porque ela sai da onde? Do coração. O nosso coração deve estar cheio da palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração não estiver cheio da presença e da palavra, ela vai murmurar, ela vai reclamar. O povo, quando saiu do Egito, os murmuradores morreram no deserto. Porque era um povo, gente, idólatra. Era um povo que o Egito estava dentro deles, o mundo estava ali dentro e não saía. Eles só reclamavam, eles só murmuravam o tempo inteiro, ingratos. E quantas pessoas que a gente conhece assim? Então ore por essas pessoas, ore por elas. E se por algum momento, gente, a preguiça bateu na tua porta, se levanta, peça perdão, diga: Senhor, que esse espírito demoníaco saia da minha vida, sai da minha casa, sai da vida do meu filho, sai da vida da minha filha, sai da vida da minha esposa, do meu esposo aqui na minha casa. Não, demônio, não. Ontem, domingo, eu e o meu esposo ficamos aqui trabalhando praticamente o dia inteiro. Aí ele pegou o quiosquezinho aqui, organizou tudo, as ferramentas dele, ele colocou tudo separado em potinhos, parafusos, isso, aquilo, aquele outro, ele se acha, aqui ficou os canos, aqui está isso, tudo organizado, porque às vezes precisa, né? Às vezes na pressa a gente pega, a gente guarda, não arruma direito. Ele disse: nossa, que trabalho que deu, mas ficou legal. As coisas de pesca dele, que ele gosta de pescar. Aí eu fui passar roupa. Depois eu organizei também algumas coisas do nosso filho, uns pareceres, fui organizando, fui arrumando, organizamos o quarto dele, melhoramos algumas coisas aqui dentro de casa. Às vezes nós precisamos parar para fazer isso, organizar a nossa vida, organizar a nossa casa, fazer aquela faxina, tirar tudo que não presta, tirar aquilo que não é mais usado, tirar aquilo que a gente não ocupa. Tem coisa que às vezes está ocupando espaço inutilmente na nossa vida, está ocupando dentro da nossa casa. Tem coisas que a gente precisa tirar. Então que você busque no Senhor, gente. Essa palavra aqui, nossa, Deus falou tanto comigo com ela, porque primeiro ela vem para mim. E eu não tô aqui não para julgar ninguém, estender o dedo para ninguém. Mas eu acredito que tudo que eu falei aqui, que o Espírito Santo ministrou, você conhece alguém assim. Ou você já foi assim. Então ore por estas pessoas, para que elas sejam libertas do espírito da preguiça. Que essas pessoas tenham bom ânimo. Que essas pessoas se qualifiquem. Busquem trabalho. Busquem, gente. Busquem. Porque tem, como eu falei, profissões que estão escassas. Aprendam. Hoje, um jovem não quer sair daqui. Para quê? Para desentupir o cano. Quem souber fazer isso daqui mais um tempinho vai cobrar o que quiser. Vai cobrar o que quiser. Um dia eu estava conversando com um cliente meu, ele disse: Eliane, vai ficar rico. Uma costureira vai ficar rica. Um encanador vai ficar rico. Pedreiro. Por que não tem? Aí todo mundo quer ser engenheiro, mas ninguém quer botar a mão na massa. É? Então é algo que é pra gente refletir. São coisas que a gente precisa se analisar. De repente você está pensando: nossa, o que eu vou fazer? O que eu vou aprender? Aprenda algo que vai acrescentar. Ore e diga: Senhor, que curso eu faço? Que faculdade eu vou fazer? Me dá direção. E Deus vai te dar. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Senhor, que elas sejam abençoadas, edificadas, que o espírito, o demônio da preguiça saia destas vidas, desses lares, desses casamentos, do trabalho, Pai, da empresa, da vida dos funcionários. Que esse mal saia, esse espírito maligno de comodismo, que essas pessoas venham congregar, que esse povo, Pai, venha arregaçar as mangas, que esse povo venha trabalhar, fazer a obra do Senhor, Pai, sem relaxamento, sem desleixo, que essas pessoas te busquem de coração, que eles aprendam, Pai, que tudo que eles querem, eles precisam dar um passo, pedir para que eles recebam, bater para que a porta se abra, o que pede recebe, o que busca encontra.
E eles não vão receber nada se eles não buscar, se eles não se posicionar, se eles não se colocarem como homens e mulheres de Deus, se eles não estiverem dispostos a trabalhar no reino, a trabalhar, Pai, para conquistar. E que o Senhor, Pai, venha edificar estas vidas, que o Senhor venha abrir o entendimento desta pessoa, que o Senhor venha dar, Pai, direção, edificação e qualificação, porque o Senhor não escolhe os capacitados, o Senhor qualifica, capacita os seus escolhidos. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus. Passe essa mensagem para frente, mande para pessoas que estão necessitadas, ore pelas pessoas que estão tomadas por esse espírito maligno, para que elas sejam libertas no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.